TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente a você que nos prestigia na capital ou no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plasticar, Jacarandá, Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET, HD, TV, canal 15. Você precisa fazer um pacote simples da internet ou pela internet, né? Inteiramente grátis, através do portal riobranco.net, é o portal oficial da sua TV Rio Branco, tá? Hoje, a nossa entrevistada especial, nossa convidada especial é a professora Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado. Ela ainda não definiu o partido. Certamente, de uma coisa, desculpe a redundância, de uma coisa nós temos a certeza. Ela estará ao lado de Márcio Bittar e também de Jair Bolsonaro, o presidente da República, e, respectivamente, também o nosso senador Márcio Bittar, relator geral do Orçamento da União. Seja bem-vinda, professora Márcia Bittar. É um prazer recebê-la aqui no programa. Bom dia, Muniz. A câmera é aquela, né? Isso. Mas pode ficar aqui. Bom dia, tá. Bom dia. Só que eu quero mandar um abraço para Célia Mendes, por Narciso Mendes, agradecer o espaço aqui no jornal TV Rio Branco, que sempre abriu as portas para o Márcio e agora para mim, né? Me sinto honrada de estar aqui e dizer que eu já fui eleitora da Célia para o Senado, né? Quem sabe agora ela não vai ser sua eleitora, né? Quem sabe, né? A recíproca. É recíproca, né? E dizer que andaram me comparando com o Narciso Mendes, eu quero dizer que para mim é uma honra. Então, estão me chamando de uma mulher inteligente e culta. Olha que bom. Agradeço pela a referência, boa referência do nosso patrão. A professora Márcia Bittar, afinal de contas, ontem vocês tiveram um encontro, né, com o governador, almoçaram com o governador. Além do cardápio alimentar que mais rolou nesse almoço, senador? Bom, cumprimentar você também, Muniz, você é um amigo querido de muitos anos, né? Parceiro de muitos embates, aqui no seu programa, sempre, embora parceiro, mas sempre contestando com perguntas inteligentes e respostas também, né? Muito obrigado. Nós tivemos com o governador antes de ontem. Estávamos com os 4 partidos. Segunda. Não, terça, Muniz, hoje é quarta. Hoje é quinta, terça-feira. Pois é. Então, estivemos com o governador e os 4 partidos que nos apoiam, né? Que é o Solidariedade, o PTB, o Republicanos e o PSL, né? Alguns secretários dele, como o Mário Substene, o Luiz Felipe, alguns assessores dele, alguns nossos, o Márcio e eu, né? E foi uma conversa muito agradável, né? Nós fomos lá na Mata Nativa, que tem aquele peixe maravilhoso, sabe? E a conversa foi, a entrada foi política, o prato principal foi política e também a sobremesa foi política, entendeu? Não poderia ser diferente, não, né? Não poderia ser diferente, não. Né? Mas, assim, pelo andar da carruagem, professora, a gente vê que existem várias candidaturas aí, já postas, e a maioria, em tese, de aliados do governador. Até que ponto isso é importante ou prejudicial ao processo? Olha, eu acho que acaba que converge aí em 3, né, candidatos. Na verdade, assim, Muniz, eu não posso decidir pela cabeça dos outros, né? E nem posso também adivinhar o que vão fazer, né? O que eu posso é fazer o meu papel. O meu papel, como pré-candidato ao Senado, é correr atrás, né, Muniz, de lideranças, parceiros, mostrar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, quem eu apoio, quem eu quero ajudar, como eu quero ajudar, né? Esse que é o meu papel. Agora, se eu tenho o direito de ser candidato, todos têm, né? Agora, eu fiz uma brincadeira com o nosso governador, né? Que eu falei, governador, eu quero casar com o senhor. Mas assim, politicamente, até porque eu tenho quase idade para ser mãe dele, né? Ai, foi muito engraçado esse momento. E eu falei, mas só que eu exijo ser a única noiva.
Gostei. Só para descontrair, né? Sim. Só para descontrair. Mas ele é muito querido, né? Ele é um rapaz de um bom coração. A Ana Paula é uma primeira-dama maravilhosa, além de ser Sim. linda, inteligente. E se tornou uma grande primeira-dama. Aliás, né? ela Então, está fazendo um trabalho assim... exatamente. Eu muito conheci ela importante, quase né? assim como uma menina, né? Aí Sim. eu até encontrei com ela, você virou uma mulher em potencial, Sim, né? sim. Fiquei muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa dela. Impressionante como Estou muito ela orgulhosa dela. cresceu muito, né? nesse Eu acho que o sentido. casal está fazendo um papel... A pandemia atrapalhou muito, né, Muniz? Sim, sim. A pandemia, ela impediu que os avanços fossem mais rápidos, né? E atrasou muita coisa. Mas eu acho que o casal, de modo geral, merece voltar ao poder, né? Nos conduzir, ser os nossos líderes, né? E eu estou bastante contente com as conversas e tal, né? Mas a gente vai avançando, vamos amadurecendo esse casamento, né? Vamos ver como é que a gente faz, né? Tá. Eu não ia fazer a seguinte pergunta, mas em off a nobre professora me deixou bastante à vontade. Então vamos lá. Por favor. É porque eu não gosto, às vezes, de misturar coisas pessoais com Sim, questão claro. política, né? Mas só isso não tem nenhum problema. Faço questão de... Por favor, fique à vontade. Como é que fica essa sua relação com o Márcio Bittar, o senador que leva o seu nome e sobrenome, e vice-versa? Na verdade, eu que levo o nome dele, né? Sim. Olha, tu sabe, Muniz, que as pessoas têm me perguntado muito sobre isso, né? Virou quase uma novela no Acre, né? E em alguns lugares também, né? Então, é assim, eu tenho 3 filhos com o Márcio, são 32 anos, né? De casamento muito feliz, por sinal, de muitas lutas, né? De derrotas e de vitórias, né? Então, não tem como a gente... não, agora não tem mais nada. Não funciona desse jeito. A ligação é muito forte, né? Aliás, Muniz, sabe que eu perguntei para o senhor? Falei, senhor, por que eu amo tanto o meu marido? Ele respondeu, porque ele responde a gente. Falou, eu te ensinei a amar assim. Ele é teu Jesus na terra. Eu falei, sim, senhor. Então é isso. Legal. O fato de ter já o apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro lhe deixa mais à vontade, lhe deixa mais confiante, ou, ao mesmo tempo, isso pode também, em alguns casos, em determinadas ocasiões, ser prejudicial? Olha, Muniz, isso é fundamental para mim, né? Não é uma coisa qualquer. Inclusive, eu tomei a decisão de aceitar o convite dele. Partiu dele? Partiu dele. Por quê? Uma atitude de maturidade, né, do presidente da República, que entende que ele precisa governar com harmonia entre os poderes, ele entendeu que ele precisa fazer uma base de apoio que o apoie nas reformas que ele precisa para avançar o país. Não é? Que não faça entrave, que não faça muro, que não faça parede, né? Que não atrapalhe, enfim. Então, ele decidiu que ele quer apoiar, ele quer fazer uma bancada ali no Senado de apoio de uns 9 a 10 senadores. Né? E aí ele foi perguntando para as pessoas que ele confia de candidatos que ele poderia apostar, não é? Apoiando, porque quando o Bolsonaro apoia, geralmente costuma se eleger, né? Vide na eleição anterior, ele fez uma bancada imensa, né? Uns traíram, que é da natureza humana, né? Então, nisso, ele chamou o Márcio e falou, Bittar, me ajuda a arrumar uma pessoa lá no Acre que você confie muito. Eu falei, eu tenho essa pessoa que eu confio muito. E aí, eu fui lá no Palácio do Planalto. E lá eu recebi o convite do próprio presidente da República para eu ser candidata a Senado junto com ele. Foi uma honra para mim e não me restou dizer mais nada a não ser bater continência, né, Muniz? Na sua opinião, eu sei que é meio difícil você falar pelos outros, né? Mas na sua opinião, o que levou o presidente a tomar essa decisão? Talvez tenha sido a defesa dos valores éticos e morais, da família brasileira, a defesa da causa evangélica, a luta contra o banditismo. Você acha que tudo isso, esse conjunto de valores, acabou interferindo de forma positiva para que o presidente tomasse essa atitude, essa decisão de ir para o senador, indicar um nome para ele apoiar aqui?
Tenho certeza, porque ele vê no Márcio o alinhamento dele com as propostas de governo, a agenda do qual ele foi eleito. Interessante essa tua pergunta. E é isso mesmo. Ele viu o alinhamento do Márcio, por isso perguntou ao Márcio. Se você tem uma pessoa que também pensa igual a nós, você tem uma pessoa de que é alinhada à nossa agenda, do qual eu fui eleito e quero ser eleito novamente, né? Tem tudo a ver com o que você está perguntando. Eu acredito que sim, porque eu sou desse jeito. Inclusive, quando eu fui lá, eu estava com o meu terço, eu estava com um terço, um outro, um azul. E aí ele olhou para mim e falou assim, você é católica? Eu falei, sou católica, presidente. Ele falou, eu também sou católico. Eu falei, o senhor é católico? Ele falou, sou católico. Eu falei, o senhor é católico? Ele falou, sou católico. Eu falei, mas o senhor vive agarrado com o evangélico? Ele falou, sim. Eu falei, eu também. São cristãos também. Somos todos cristãos. E evangélico é quem estuda o evangelho, né? Então, ele já logo observou, né, o meu texto. Você vê como que nós estamos alinhados. Que é a defesa de Deus, da família e da pátria. Então, são valores inegociáveis. Deus, né? família e inegociáveis e imutáveis. Eu já tenho uma opinião sobre esse assunto que eu vou falar, mas não vou externar para não confundir ninguém. Mas muitos colegas nossos de profissão jornalistas, sobretudo os comentaristas, os colunistas, afirmam, acho que a maioria afirma textualmente que não devemos misturar política com religião, religião com política. Qual é a sua opinião sobre isso? Antigamente eu não entendia que quando eu ia orar nas igrejas, né, que o pastor ou o padre pedia pelos nossos governantes, né, pelos pastores, pelos papas, pelos bispos, pelo presidente, pelo governador. Eu não entendia muito bem, sabe? Depois é uma questão tão óbvia, né? Porque só eles mexem com a nossa vida. Sim, Nós dependemos deles, para ter qualidade de vida. Se eles estão lá, houve um consentimento de Deus. Inclusive, um mandato dado por Deus. Tu sabe, Muniz, que eu fiz uma promessa a Deus, né? Nessa última eleição do Márcio. Fiz uma promessa. Eu disse, Senhor, nós já perdemos 4 eleições e ganhamos 4. Se é da vontade do Senhor, deixa o Márcio administrar o seu mandato, Senado, porque é o seu mandato, Senhor. Né? Então, ele vai servir ao povo. Ele vai servir ao povo e às pessoas e às causas da família. E é exatamente o que ele está fazendo. Então, eu estou muito orgulhosa do mandato do Márcio, né, Muniz? Ele está se mostrando um senador do Brasil, né? Defendendo essas causas importantes para a nação, né? Defendendo esses valores, né? E trazendo recursos inestimáveis aqui recursos imensos aqui para o Acre, né? Até coloquei um cartaz na frente do meu escritório, o valor lá, uma verdadeira fortuna que ele liberou para o Acre, quase 1,4 bilhão, né? Porque teve a oportunidade, pela sua competência, pela sua habilidade, de se transformar... Aliás, quase 1 bilhão, né? 1 bilhão. E meio. Quase 1,5 bilhão. Quase, 1,4 bilhão, 369 alguma coisa, milhões de reais. Porque ele teve a habilidade de se ser escolhido o relator do orçamento. Né? Eu não ia fazer a pergunta a seguir, não, porque não está no escrito, mas é bom a gente inovar também, improvisar. Claro. Até porque a conversa fica mais dinâmica. Sim. Anteontem, os jornais aqui, os colunistas, abordaram bastante um estudo divulgado pelo DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoramento Político, Parlamentar, como queiram, e não cita o Márcio entre os 11 congressistas, somando aí os 8 deputados, os 3 senadores, mais influentes aqui para o Acre, lá em Brasília. Embora ele tenha liberado quase 1,5 bilhão de reais. Eu não sei quais são os critérios que eles adotam agora. Também não vou fazer nenhum juízo de valor. Mas acho que tem alguma coisa errada nessa história. Queria saber sua opinião sobre isso. Eu também não sei quais são os critérios que eles usam para para fazer essa assim, fazer antigamente essa pesquisa, era né? a presença do parlamentar lá no plenário, nas comissões, o posicionamento dele nos grandes temas.
Se for isso, então acho que tem algo. Aí é que está mais errado ainda. Enfim, de toda forma está errado, né? Mas aí quem que somos nós, né, para julgar? Agora, eu sempre gosto de citar a Bíblia quando tem algum impasse, né? Porque ele é a sabedoria divina. Sim. Então, Jesus curou 11 leprosos, né? 11 leprosos. Sabe quantos voltaram para agradecer ele? Um voltou para agradecer. É da natureza humana. É verdade. O deputado federal Alan Rick, que também é pré-candidato, ele, na semana passada, ele afirmou que se não houver uma seletiva entre os candidatos do lado do governador, ou seja, certamente vai favorecer a candidatura do outro lado. Só que ele também não está disposto a retirar o nome da disputa. Como é que a senhora vê isso? Bom, o Alan é um parlamentar muito bom, né, também, sabe bem como buscar recursos, trazer recursos, né. Eu gosto muito do casal dele, da esposa, Michele, agora tem o bebê, passaram um apuro danado aí com Covid, graças a Deus superaram tudo, né. Foi o que eu te repeti, eu acho assim que se eu tenho o direito de ser candidata, todos têm direito. Não é? Quem sou eu para criticar a decisão da pessoa de ser candidata? É uma vaga, mas muitas pessoas podem ser candidatas, né? Pode se candidatar. Agora, eu acho que quem defende que tenha uma única candidatura tem que retirar a sua primeiro, né? Você defende que só tem uma candidatura, então começa por você mesmo, retire, né? Há mais ou menos 15, 20 dias, os sites de notícia destacaram aí que o Márcio Pittard havia afirmado que a universidade era para filho de rico. Depois ele explicou, e a gente percebeu que não tinha nada a ver com aquilo, né? Era outra história. Agora, esta semana, fizeram a mesma coisa com a senhora. Sim. Márcio Pittard afirma que a universidade é para filho de rico, para os ricos. Qual é a sua explicação? Muniz, o pessoal fez um factoide com isso, né? E aí eu te pergunto, eu estou mentindo? A Universidade Federal é para o pobre? Não é. Deveria ser, né? Olha aqui, presta atenção. Quem paga a Universidade dos Ricos é o pobre. Isso é justo? Claro Né? que não. Só que eles pegam uma frase sua, mas não pegam no contexto, né? Paciência, né? A universidade, ela é para os ricos. Por quê? Porque as famílias que têm dinheiro conseguem colocar seus filhos nas escolas particulares. Sim. E aí eles têm condições de galgar uma vaga lá na universidade. Estão mais preparados, agora, mais capacitados. a pessoa que tem pouco poder financeiro, ela coloca a escola na escola pública. Sim. A escola pública está passando por um desgaste, enfim, está pessimamente em todas as pesquisas, inclusive aquela internacional, que é aquela do PISA, né, que dá o Brasil abaixo de países como Costa Rica, México, Argentina, né, nas disciplinas mais importantes, que é história, conhecimentos gerais, português, matemática e leitura. Sim. Então, isso é uma vergonha para nós, né? Em que pese o Acre está menos pior que os outros estados do Brasil. Mas é a mesma coisa você comparar o ruim com o pior, né? Então, eu acho assim que... O que você vai fazer? Qual que é a solução? Não é só ficar criticando, né? Você tem que também apontar uma possível solução, uma solução. E eu vejo, Muniz, que a solução que os estudiosos, né, que se debruçam a procurar as saídas para essa crise na educação brasileira, porque, Muniz, a situação é muito grave. É muito grave. Olha aqui, ó, além do nível de escolaridade ser péssimo, né? O nível do ensino ser péssimo, está aí as pesquisas que comprovam, não sou eu que estou falando, não sou eu, porque eu também sou professora, né? Além disso, os nossos jovens sendo cooptados pelas facções criminosas. Então, você vê pelos muros da cidade pichados com o nome da facção que domina a região. Nossos jovens sendo feitos como mulas, sendo usuários, nossas meninas se prostituindo, né? Então, quando eles terminam o ensino médio, quando terminam, saem totalmente despreparados para entrar numa universidade
E menos ainda para ser absorvidos pelo mercado de trabalho, porque não tem profissão nenhuma, né? Não tem profissão nenhuma. Então, acho que a gente tem que rever isso, e é essa uma das bandeiras, Muniz, que mais me empolga, é da educação. Porque eu nunca ouvi falar de um país rico de gente que não estuda, de gente que é ignorante, nunca vi falar. A educação é a base de tudo. Fundamental e ela é importante. E a importância dos professores? Meu Deus do céu, o professor é igual médico, é igual juiz, eles são fundamentais. Sim. Não é possível você ficar assistindo essas greves todo ano, 2 greves, sabe? Porque esses sindicatos, eles são corporativistas, né? E fazem o papel também da esquerda. Os professores, não. Esses são os heróis da sala de aula. Eu sou professora. Antigamente, Muniz, quando a gente... Não vai muito longe. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos ficavam em pé, em homenagem àquele que sabe o conhecimento. Hoje em dia, se o professor não der bobeira, ele leva um safanão dentro da sala de aula, se não der uma nota adequada, se não fizer o que o aluno quer. Ou então é pego ali na esquina por uma dessas facções que ficam controlando a região. Eu te pergunto, Muniz, nós vamos ficar de braços cruzados vendo isso? Aí é um círculo vicioso, uma bola de neve. Daí os alunos saem, não conseguem entrar na Universidade Federal, aí vão para particular, né? Ou se endividam aí no FIES, o governo ajudando, aquela confusão danada. E para quem que sobra, então, as vagas da Universidade Federal? Para os ricos. Quer dizer, a minha secretária... E aí os pobres têm que apelar para a privada. A minha secretária paga a universidade do meu filho, da minha filha, por exemplo, que fez o UNB. Isso é justo? O que há, isso não é justo. O número de filhos de famílias pobres, endividados, por causa das universidades particulares. Universidade particular. Então você veja, que você veja, Muniz, tem tanta coisa que a gente pode fazer para dar esse salto na qualidade, né? Investir nos professores de primeiras séries, cursos intensos, pagar melhor os professores. Vamos falar nisso. Pagar melhor os professores, Muniz. Só para terminar, esse raciocínio, meu amigo querido. Pagar melhor esses professores, investir nas primeiras séries, porque nas primeiras séries é que o aluno, ele absorve, se você sai com alguma deficiência das primeiras séries, você vai carregar para o resto da vida. Né? E se você por acaso, eles chamam de ensino fundamental. Ensino fundamental, é fundamental. O nome já diz, é fundamental. Então, a disciplina, né, o poder de absorção, de você estudar, está ali nas primeiras séries. Nas primeiras séries. Então, ela tem que ser investida maciçamente ali, para o aluno ter o gosto de estudar, ter disciplina para estudar, né? Para ele poder, então, fazer um... Olha, incentivar também, voltar os cursos profissionalizantes no ensino médio. Eu fiz um ensino profissionalizante, eu fiz magistério, né? E eu passei num concurso aqui no Acre, fui dar aula lá no Lourenço Filho, que foi uma honra para mim, né? E eu era professora do 2º grau, mas, aliás, quando eu me formei, eu tinha 17 anos. Eu saí do ensino médio, eu tinha 17 anos. Eu era professora, fiz o normal, magistério, então eu já tinha minha profissão. Foi daí que eu passei na faculdade, aí me casei, vim para cá, fiz um concurso, passei no concurso e trabalhei no Lourenço Filho. Então, as minhas irmãs, uma é contadora do ensino médio também, entendeu? Quer dizer, tem vários cursos profissionalizantes do ensino médio. Só para reforçar o que a senhora fala, boa parte da mão de obra economicamente ativa da Europa, o pessoal usa muito a Europa e os Estados Unidos como exemplo, então vamos lá. É fruto de cursos profissionalizantes. Exatamente. Eles ainda não têm um curso superior, mas tem um curso profissionalizante que serve como base para eles se sustentarem, né? Ter uma segurança financeira para ir buscar algo mais importante, mas já está assegurado pelo menos o mínimo ali necessário. Isso, né? Mesmo. Agora, e os cursos técnicos, né? Sim, que você vai procurar um curso técnico lá no Senac, no Senai, investir nesses cursos técnicos. Sim. Agora, Muniz, a responsabilidade também está lá na Universidade Federal, nas universidades. Na universidade, que é de lá que sai o professor. Na coluna de hoje, na minha coluna de hoje, eu dou esse exemplo, a começar por aqueles ataques que uma professora, ainda bem que não foi aqui no Acre, fez ao presidente da República. Absurdo, né? Aí eu pergunto, a senhora é contra ou a favor do fim da ideologia, seja de esquerda, de centro ou de direita, nas escolas? Totalmente contra. Fim disso. Os sindicatos são tomados pelos partidos. A universidade está tomada pelos partidos. A universidade devia se debruçar em cima do saber,
da ciência, lá que saem os professores da escola, Claro. que está esse declínio da educação no Brasil. É de lá Há que outros sai. espaços para discutir política, É de né? lá que sai, lá da universidade, não é? Então, e eles têm que se debruçar em ser estudantes, em ser professores da universidade, em produzir conhecimento, né? E você vê que tem greve de tudo, greve dos salários, né? Uma coisa são os professores, a outra é o sindicato, né, Muniz? Então, eu até faço uma sugestão, eu sou professora, faço uma sugestão para parar com essas greves, né? Porque como que médico vai fazer greve? Como, né? O paciente morre, ué. Simples assim, né? Agora, e os professores, os pais e os alunos são muito prejudicados com greves. Né? Por que ao invés de não fazer greve pelo salário, não faz greve assim? Eu vou trabalhar dobrado enquanto a educação não melhorar nesses índices da proficiência, das disciplinas, eu não paro de trabalhar dobrado. Por que não faz esse tipo de greve? Aproveitando a sua deixa aí, seus apontamentos na educação, a Assembleia aprovou ontem, por unanimidade, ainda bem, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o governo do Acre, através da Secretaria de Educação, fazer uma doação de um computador, num valor de até R$ 4.500, para cada professor, diretor de escola, os que eles chamam agora funcionário de escola, né? Pessoal de apoio também. Embora não apareça, eles não aparecem, digo, mas são importantes. E mais R$ 1.800 divididos em 18 parcelas de R$ 100 para garantir pacote de internet compatível com esse processo da educação digitalizada. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, isso é um bom começo para termos uma educação de melhor qualidade? Meu Deus! Mas a resposta a senhora pode dar no próximo bloco, tá bom? Roda a vinheta aí, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos para continuar a entrevista aqui com a professora Márcia Vittar, pré-candidata ao Senado. Agora são 11h25 em Rio Branco. Até já.